Bem-vindos à sexta videoaula da série sobre o fascismo no mundo. Meu nome é Brendo Garcia e hoje nós iremos iniciar os estudos sobre o nazismo, que foi uma vertente do fascismo na Alemanha. E se você assistiu às videoaulas sobre as vertentes do fascismo no Brasil, em Portugal e até na Espanha, que foi um caos, com o nazismo você vai ver que o problema é muito maior. Então preste muita atenção, pois o nazismo serve como introdução da Segunda Guerra Mundial. E eu trarei detalhes aqui que eu tenho certeza que vocês ainda não sabiam. Então preste muita atenção, pega o seu caderno e vamos lá. Vejamos alguns antecedentes. Entre 1914 e 1918, ocorreu a Primeira Guerra Mundial, em função basicamente da disputa imperialista por desenvolvimento econômico, social, industrial e político. E ao término da guerra, as potências aliadas elaboraram e assinaram, em 1919, o Tratado de Versalhes. E este é um ponto-chave do nascimento do Partido Nazista e, consequentemente, da Segunda Guerra Mundial. E com o Tratado de Versalhes, os aliados culparam a Alemanha pela guerra, além de aplicar indenizações altíssimas, e retiraram da Alemanha toda a sua frota de navios, submarinos e aviões, além de tomar 2/7 do seu território, inclusive da Alsácia-Lorena. E em algumas regiões, os aliados tomaram também as suas minas de carvão, os seus cavalos e até os materiais de construção dos nazistas, além de impor um limite de 100 mil homens para o exército alemão. E talvez você não soubesse que as potências aliadas, além de aplicarem obrigatoriamente o Tratado de Versalhes sobre a Alemanha, e lembrando que as potências aliadas aqui são Inglaterra, França e Estados Unidos. Mas além de impor o Tratado de Versalhes, os aliados impuseram uma inflação explosiva da moeda. Em 1920, o dólar valia 10 marcos alemães. Em 1921, o dólar valia 100 marcos alemães. Em 1922, 1.000 marcos alemães. Na primavera de 1923, um dólar valia 100 mil marcos alemães. E ainda no mesmo ano, milhões e milhões de marcos alemães. Até atingir o número astronômico de 4 bilhões de marcos alemães para apenas um dólar. E é claro que instaurou-se uma crise econômica na Alemanha, também em razão da queda na produção agrícola e industrial, o que agravou ainda mais a hiperinflação, desvalorizando a moeda, até atingir o número de 8 bilhões de marcos alemães para apenas um dólar. E neste período era mais proveitoso no inverno queimar dinheiro em fogueiras para se aquecer. Mas por que você acha que os aliados impuseram todas essas exigências à Alemanha? Por alguns motivos, dentre eles o revanchismo francês pela Guerra Franco-Prussiana de 1871, também pela hegemonia industrial inglesa no território europeu, mas principalmente na tentativa de evitar uma revanche alemã pela derrota na Primeira Guerra Mundial. Mas, como dizia o sábio mestre Huguin, às vezes encontramos o nosso destino pelo caminho que tomamos para evitá-lo. Pois é, e uma grave crise econômica sempre traz consigo as crises políticas e sociais. O povo alemão, cansado da guerra e assolado pela miséria e pelo desemprego, voltou-se contra o governo do Segundo Reich, a monarquia, e clamava por uma república. E como consequência do término da guerra e dessas crises, passaram a haver manifestações e tentativas de revoluções comunistas no país. E um detalhe muito importante era que vários dos líderes desses movimentos comunistas eram judeus. Em 1919, então, instaurou-se a República de Weimar. E em janeiro desse mesmo ano, fundou-se o Partido Alemão dos Trabalhadores, que foi fundado com o apoio de uma sociedade secreta que carregava muitas das características do nazismo, como o antissemitismo, o arianismo e o nacionalismo exacerbado. Que sociedade era esta? A chamada Sociedade Thule. E vamos lá,
Paralelamente a essa história, temos a história do maior responsável, não o único, mas o maior responsável por toda a destruição que acontecerá daí para frente. Hitler nasceu em 1889, na Áustria, perto da fronteira alemã. Nasceu em um ambiente religioso, envolvido com a música e as artes. Desejou tornar-se padre e, posteriormente, queria ser um artista, tanto que se mudou para Viena para tentar entrar na Academia de Artes, o que ele não conseguiu. E quando sua mãe faleceu, Hitler sobrevivia nas ruas pintando cartões postais. Mas Hitler nasceu em uma região da Áustria que era basicamente uma comunidade alemã com muito prestígio pela Alemanha. Mas o Império Austro-Húngaro tinha uma grande presença de outras nacionalidades dentro do seu território, como tchecos, polacos, croatas e judeus. E o Império Austro-Húngaro, neste período, desaprovava a presença do judaísmo e do catolicismo no seu território. E Hitler abominava isso que ele chamava de profanação racial, além de presenciar, desde cedo, toda essa xenofobia e racismo. Mas iniciaram-se as convocações militares para a Primeira Guerra Mundial e Hitler mudou-se para a Alemanha porque queria servir ao lado dos alemães. E durante a Primeira Guerra Mundial, Hitler foi um mensageiro condecorado e, segundo ele, essa foi a maior experiência da sua vida. E então, você se lembra que, após o término da guerra, a Alemanha colapsou, a monarquia caiu, a crise se instaurou e Hitler, nesse período, já havia se tornado um agente secreto ou um espião e tinha como tarefa observar um dos novos partidos, que era o Partido Alemão dos Trabalhadores. Isso acontecendo logo após o término da guerra, entre 1919 e 1920. E fazendo parte do exército, Hitler filiou-se ao partido e logo em seguida conquistou a liderança desse partido. E em seguida mudou o nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, fundado por 7 ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial numa cervejaria em Munique. E o termo socialista no nome do partido não dizia respeito ao socialismo marxista, obviamente, mas sim entre a luta não de classes, mas de raças, entre raças inferiores e raças superiores. O próprio Hitler foi quem desenhou a bandeira do partido, aderindo à suástica, que já era utilizada pela sociedade Thule antes deles. E o antissemitismo já fazia parte da sociedade Thule, já fazia parte de Hitler, já fazia parte do Partido Alemão dos Trabalhadores e agora não seria diferente com o Partido Nazista. O nazismo foi formado por nacionalistas militares e políticos que liam textos antissemitistas como o maniqueísmo e aderiram a ideologias como o darwinismo social, além de políticas inspiradas no fascismo italiano. Mas em 1923, o descontentamento popular chegou ao seu pior grau, e aí Hitler tentou o Putsch de Munique, que foi uma tentativa de golpe contra o Estado para a tomada do poder da Alemanha, e que não deu certo, inclusive causando a prisão de Hitler. Porém, com o auxílio dos membros do partido que eram muito influentes na política alemã, Hitler foi solto em um ano, do que seriam 5 anos de prisão decretados para ele. Até porque eles precisavam dele, pois o movimento comunista estava ganhando força no país. Então, junto aos membros do partido, os industriais e capitais uniram-se para tirar Hitler da prisão e apoiá-lo contra o comunismo. Mas esse período de 1 ano na prisão foi suficiente para escrever o seu livro, Mein Kampf, que era uma autobiografia e ideologia dele. E Hitler, liberto, iniciou uma forte campanha política do Partido Nazista Alemão. E nessas campanhas, Hitler realizava diversas promessas ao povo, apresentando o nazismo como a salvação da nação. Os nazistas pregavam a disciplina também,
e a utilização de uniformes, que era algo muito valorizado entre os alemães. As imagens dos nazistas estavam em todos os lugares, especialmente nos maços de cigarro que eram vendidos pelo próprio partido para arrecadação de capital. As vendas de cigarro, as armas, as insígnias e as bandeiras geravam em torno de 70 milhões de marcos alemães para o partido nazista. Tudo era lucro, tudo era do partido, e Hitler fez todos acreditarem que era a salvação para a crise. E então, quais foram os feitos nazistas até a eclosão da Segunda Guerra Mundial? Bom, nós iremos destacar no próximo vídeo os feitos nazistas, bem como as suas ideologias, as suas crenças e qual é a relação entre o nazismo e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então, te espero na próxima videoaula. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e deixe um curtir. Comente aqui o que você achou e deixe uma sugestão caso você tenha. O conteúdo completo está em texto no nosso site. Siga-nos nas redes sociais e bons estudos!